Estamos começando mais uma edição de Conjuntura aqui pela TV Mar, canal 25 da NET. Vamos conversar daqui a pouco com Mauro Luna Vasconcelos, presidente da ABIH Alagoas, a ABIH que está completando 40 anos de existência. Vamos conversar também com o professor Marcelo de Melo Bastos, que está lançando um livro sobre eleições. E vamos também entrevistar o cientista político Eduardo Magalhães. Aguarde só um instante. O programa Pequenas Obras, Grandes Mudanças que o governo do estado já realizava, agora ficou maior e ainda melhor. Com a parceria da ONU, a Organização das Nações Unidas, o governo dá início ao Vida Nova nas Grotas. Programa que chega para ir além das obras de mobilidade e de infraestrutura. É mais incentivo à inclusão social, com novos serviços e acesso ao esporte e à cultura. Mais um grande passo de Alagoas, agora junto com a ONU no caminho de uma vida melhor. Governo de Alagoas. No Brasil, milhões de crianças abandonam as escolas para trabalhar nas ruas. Muitas vezes, obrigadas pela própria família ou por exploradores. Algumas adoecem e até morrem. Trabalho infantil não é legal. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. O Instituto Arnon de Melo apresenta os fatos mais marcantes da história do nosso estado em uma publicação inédita. A obra literária Alagoas 200 anos. A cultura, geografia e economia dos 2 séculos da emancipação política do estado, contada em 10 fascículos todas as terças-feiras encartado na Gazeta de Alagoas. Assine a Gazeta e tenha sempre em suas mãos a melhor informação. E colecione o fascículo Alagoas 200 anos. Realização Instituto Arnon de Melo. A ABIH, Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, Seção de Alagoas, está completando 40 anos de existência. Para falar a respeito da instituição, dos seus efeitos para o turismo aqui em Alagoas, está aqui conosco o seu presidente, Mauro Luna Vasconcelos. Maurinho, bem-vindo aqui mais uma vez à nossa conjuntura. Enfim, que contribuição a ABIH deu ao setor hoteleiro aqui em Alagoas nesses 40 anos? Foram diversas, Flávio, assim, todo ao longo dos 40 anos, a ABIH sempre foi uma entidade que atuou muito forte, conduzindo e norteando o turismo. Né? É uma entidade que sempre esteve junto, acompanhando as ações de prefeitura, de governo, para as melhores decisões, investindo em divulgação, né? E também dentro da infraestrutura de Maceió. Né? A ABIH foi muito atuante para a construção do novo aeroporto, que é o aeroporto atual. Tinha aquele aeroporto menor, antigo, e foi uma das entidades que foi junto, né, para poder que viesse esse novo aeroporto. A criação do centro de convenções, e agora estamos trabalhando junto com o governo para a ampliação desse centro de convenções, já pensando à frente com a vinda dos novos hotéis, né, duplicação da L... Sul, né, para a Praia do Francês Barra de São Miguel, enfim, né, como para limpeza e para organização da orla, né, para saneamento. Então, foram muitas conquistas aí ao longo de 40 anos. E você fala com conhecimento de causa, né? Seu avô foi um dos pioneiros na hotelaria aqui em Alagoas, seu pai deu oportunidade e você está trabalhando junto com o Mauro, seu pai, lá no Hotel Ponta Verde. O Maurinho, um detalhe interessante que quando a ABIH surgiu há 40 anos atrás, aqui em Maceió, o que tem... Hoje nós temos essa orla aqui de Ponta Verde, Jatiuca, enfim,
conhecida no Brasil inteiro. Mas naquela época a gente só tinha de frequentar mesmo o centro da cidade. E os hotéis se resumiam ali, a Praia da Avenida, ao centro. E quando é que começou essa vinda aqui para, vamos chamar assim, o norte da cidade? Esse litoral aqui, Jatiuca, Ponta Verde? O que fez a grande diferença foi a vinda do Hotel Jatiuca. Né? Realmente antes nada, não existia, era muito pouco aqui para a região Ponta Verde, Jatiuca e até da Pajuçara também. Né? Mas depois da vinda do Hotel Jatiuca, foi até quando o Hotel Ponta Verde, que era para ser um prédio de apartamento, de residencial, né? Meu pai percebeu isso, de que ia ter esse crescimento para essa região e convenceu meu avô a transformar esse prédio em um hotel. Né? E aí depois as coisas foram andando e seguindo, né, com isso daí. Com a ida da Braskem também, ainda lá para Praia da Avenida, acabou realmente tudo conduzindo para que realmente viesse o desenvolvimento também aqui para essa região e não de repente para o litoral sul. Né? E aqui as praias também são lindíssimas. Bom, e o Ponta Verde, o que parece, o segundo hotel a se instalar nessa região aqui, entre Jatiuca e Ponta Verde, não é isso? Foi. Primeiro foi o Hotel Jatiuca, e aí no ano seguinte, já o Ponta Verde em Maceió, né, que vai completar esse ano 37 anos. O Jatiuca realmente foi um marco, né? Aliás, é um marco, como se diz, um divisor de águas. Sim. O turismo de Alagoas, antes do Jatiuca é um e depois do Jatiuca é outro completamente. O turismo de Alagoas deve muito ao Hotel Jatiuca. Né? Realmente ele fez muita diferença, levou o nome de Alagoas, o nome de Maceió, para todo o Brasil, até para o exterior, quando a gente não tinha esse nome forte lá fora. Né? Na época da Varig, né, Transbrasil, o turismo de Alagoas era muito ditado até no mercado da Argentina através do Jatiuca. A gente brincava que a quantidade de voo ia conseguir, dependendo muito do quanto o Hotel Jatiuca tinha de apartamento para liberar para o mercado ali. Né? Então, ele realmente foi um grande condutor para o turismo aqui assim, de Alagoas, e foi muito bom ver essa modernização que o Jatiuca passou, né? E a gente deve muito a ele. Continua com qualidade. Muito. O Maurinho, nessa época, quando se falava em turismo aqui em Alagoas, era Maceió. Não é? Aí depois disso veio a L101 Sul, que já abriu um pouco ali para esse litoral sul, vieram os hotéis e pousaram na Barra de São Miguel, Praia do Francês, enfim, até a Foz do São Francisco. E principalmente veio, no litoral norte, o Salinas de Maragogi, que tem, na minha opinião, para o litoral norte a mesma, digamos assim, a mesma importância que teve o Jatiuca para Maceió e para Alagoas como um todo, não é verdade? Com certeza. Da mesma forma, o Salinas Maragogi tem feito um trabalho de referência internacional. Em termos de, se ter ideia, em termos de seguidores de redes sociais, hoje ele deve ter, se não o segundo, está entre os 5 maiores do mundo, né? De rede hoteleira, assim, de unidade hoteleira de seguidores de redes sociais. Né? Tem desempenho daqui que está entre os melhores do Brasil de ocupação hoteleira. Então, realmente, e eleva o nome do destino de Maragogi para todo o Brasil e para fora. Você vê, como também um exemplo que eu acho que a gente tem também no Litoral Sul, o Hotel Quenoa, né, que se instalou na Barra de São Miguel e é referência no Brasil em termos de turismo de luxo. Né? Grandes artistas do Brasil e do mundo, né, querem vir aqui para conhecer o Quenoa. Né? Se tornou quase um destino. Né? Então, Alagoas, nós temos o prazer de ter grandes referências de hotelaria em diferentes nichos de mercado, cada um teve seu nicho, Jatiuca, o Salinas Maragogi, o Quenoa, né?
e que elevam a nossa qualidade de hotelaria. Mauri, qual é a estrutura hoje da hotelaria de Alagoas? Quantas unidades hoteleiras dispõe Alagoas? Alagoas está com mais de 30 mil leitos, né, ao toda a costa. Alagoas, a gente passou desde 8 anos, a gente praticamente quase dobrou a quantidade de leitos aqui em Maceió, a gente está com mais de 20 mil, né? E ainda está vindo mais leitos, né? A gente está passando por um grande crescimento que requer da gente uma grande responsabilidade de aumentar da mesma forma a quantidade de demanda, né? O crescimento tem que vir sustentável para que a gente possa continuar ainda seguindo sem prejudicar a situação atual da hotelaria. Ok, muito obrigado a Mauro Luna Vasconcelos, presidente da BH Alagoas, cumprimentando pelos 40 anos da entidade, da instituição. Vamos agora ao intervalo, a gente volta daqui a pouco com Conjuntura. O programa Pequenas Obras, Grandes Mudanças que o governo do estado já realizava, agora ficou maior e ainda melhor. Com a parceria da ONU, a Organização das Nações Unidas, o governo dá início ao Vida Nova nas Grotas. Programa que chega para ir além das obras de mobilidade e de infraestrutura. É mais incentivo à inclusão social, com novos serviços e acesso ao esporte e à cultura. Mais um grande passo de Alagoas, agora junto com a ONU no caminho de uma vida melhor. Governo de Alagoas. No Brasil, milhões de crianças abandonam as escolas para trabalhar nas ruas. Muitas vezes, obrigadas pela própria família ou por exploradores. Algumas adoecem e até morrem. Trabalho infantil não é legal. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. Maceió mais iluminada. E para mantermos a cidade acesa, você pode e deve contribuir. Se o seu bairro está com postes apagados, avise ao Disque Luz. É fácil, rápido e gratuito. Basta ligar para o 0800 031 9055 e em até 72 horas, seu pedido será atendido. Anote aí, 0800 031 9055. Para mais informações, acesse maceió.al.gov.br. Prefeitura de Maceió. O Instituto Arnon de Melo apresenta os fatos mais marcantes da história do nosso estado em uma publicação inédita. A obra literária Alagoas 200 anos. A cultura, geografia e economia dos 2 séculos da emancipação política do estado, contada em 10 fascículos todas as terças-feiras, encartado na Gazeta de Alagoas. Assine a Gazeta e tenha sempre em suas mãos a melhor informação. E colecione o fascículo Alagoas 200 anos. Realização Instituto Arnon de Melo. A partir de agora, aqui em Conjuntura, a gente conversa com o professor Marcelo de Melo Bastos. Marcelo, bem-vindo aqui à Conjuntura. Eu que agradeço, Flávio, já tivemos a oportunidade em outra estação de TV você entrevistar, naquela época falando sobre o vestibular, e a gente está lançando um livro, né, dia 1º de setembro, na ISMAL, que é exatamente eleições de 1978 a 2016. Eu relato nesse livro 20 eleições em Alagoas, ou seja, 40 anos da política alagoana. De que forma, Marcelo, você faz? Olha, veja bem, cada capítulo a gente aborda uma eleição. O primeiro é 78 e o último é 2016. Então, em cada capítulo a gente relata os fatos de cada uma daquelas eleições, fatos importantes, fatos pitorescos, como também a gente traz
todos os números de todas as eleições dos eleitos. Inclusive, você faz parte dessa história. Eu? Que você foi vereador de Maceió. E está aqui na tabela dos vereadores eleitos. Então, em todos os capítulos, eu trago os números das eleições de vereador, deputado estadual, federal, senador, governo e presidente, como também a gente traz aqui muitas fotos das eleições passadas. O que é que fez você, que comanda um dos espaços cursos preparatórios para concurso aqui em Alagoas, tratar de eleição? Olha, veja bem, é uma paixão que eu tenho desde 76. Eu sou do interior de Alagoas, eu sou de Capela, e a minha mãe já foi vereadora do interior de Alagoas, e aí em 76 ela foi candidata a vereadora. Eu tinha 10 anos de idade e eu tinha uma cadernetinha, peguei a caneta e fui lá contar os votos de cada urna, porque naquela época não era hoje a eleição eletrônica que nós temos hoje. A partir dali, eu comecei a arquivar. Eu tenho hoje um arquivo de eleições de épocas outroras, e que eu dizia que eu tenho que tornar isso aqui um livro, para dar possibilidade de todo alagoano, que, quando queira informações a respeito de eleições, que infelizmente a gente não tem isso, né, essa fonte de pesquisa, e esse livro vai dar oportunidade a que as pessoas tenham uma fonte de pesquisa. Eu quero, por exemplo, qual foram os fatos de 82 da eleição? Aí ele vai lá ver os fatos que aconteceram, como também os números dos candidatos eleitos, e assim vai. Você também tem vamos chamar de hábito, né? A cada eleição você faz um prognóstico de quem é que deve ser eleito ou não. Você se baseia em quê para fazer essa avaliação? Para fazer aquelas análises que eu tive, graças a Deus, assim, muito êxito, né, de 2012, eu acertei todos os 21 vereadores eleitos em Maceió, e tudo isso está registrado antes da eleição, porque depois que a eleição acontece, todo mundo pode dizer quem ganhou. Mas eu faço uma previsão antes, que está registrado nos jornais extras, todos nos anais do Jornal Extra, a gente teve de 2012, 2014, 2016. Como é que a gente se baseia? Com pesquisa de consumo interno, que eu consigo ter acesso dos próprios partidos que não são divulgados, com a campanha dos candidatos, com o tamanho das coligações, com os debates, né, com a campanha de rua. A gente soma tudo isso para a gente observar e fazer as projeções dos futuros e prováveis eleitos em cada eleição. Na eleição de 2012, eu acertei os 21 vereadores. Na eleição de 2014, eu acertei os 9 deputados federais. Acertei dos 27, 25 dos estaduais. E nessa eleição agora de 2016, os 21 vereadores, eu acertei 19. E isso está nos anais da Rádio Gazeta, que eu comentei pela Rádio Gazeta aí minhas eleições, como também está nos jornais isso. Eu mesmo recebo, toda eleição você... eu sempre tenho você me envia. Eu mando para você todas as eleições, eu mando aquela... A gente divulga e depois confere, realmente é isso mesmo. É verdade. Ô Marcelo, o que é que o telespectador que está nos assistindo, potencial leitor, pode ter de interessante adquirindo um livro desse? Olha, como eu disse, a gente está aqui resgatando a história, né? Se a gente não tivesse o Arquivo Público e o Instituto Histórico, a gente não estava preservando a história. Então, com esse livro aqui, vai dar a oportunidade daquele que gosta da eleição, do estudante de história, do estudante de jornalismo. A gente relata exatamente isso. Relata cada eleição, fatos importantes nas eleições. Por exemplo, a eleição de 78, nós tínhamos o senador biônico. Era um senador eleito, outro nomeado pelo presidente da República, na eleição indireta. Na eleição de 82, a gente teve aquele grande momento que a gente, depois da ditadura, foi o primeiro ano que a gente votou para governador, Zé Costa contra Divaldo Soroagi. A eleição de 85 é aquela eleição que a gente volta a votar para prefeito das capitais, que a gente passou um longo período sem poder votar para prefeito das capitais, Djalma contra João Sampaio. Quer dizer, a eleição de 86, aquela eleição que o Collor surge como candidato a governo, rompendo com o pessoal do PDS, Soroagi, Guilherme, ele cria essa possibilidade já no PMDB. A eleição de 90, marcada por muitos fraudes, eleições complementares. Tivemos 117 secções em Maceió que teve que ter uma nova votação, né? A eleição de 92, aquela eleição que o Ronaldo vira prefeito, né? E a partir dali ele cria uma história. Então a gente relata tudo isso, inclusive com números. Então, quando a gente quer saber, na eleição, de qualquer uma dessas eleições, nessas 20 últimas eleições, nesses 40 anos, basta ir no capítulo que vai ver os fatos da eleição, como também fotos e todos os números que o leitor vai precisar para ver, né? De governo e assim vai. Bem, Marcelo, esse livro seu, 1978 a 2016, eleições em Alagoas, vai ser lançado, você disse agora há pouco, dia 1º... Dia 1º de setembro, na ISMAL, na Escola de Magistratura,
lá na mesma rua do SESMAC, ali no Farol, na Cônego Machado, a partir das 19 horas. Eu vou fazer um pouco diferente. Além do lançamento do livro, Flávio, nós vamos ter exposições de todas as eleições de fotos que a gente conseguiu ver o Instituto Histórico, como também a gente vai mostrar muito jingles de campanhas passadas, né, para a gente criar o clima e resgatar, né, isso que de repente está esquecido pela população. E como é que é só convite ou as pessoas que... Não, a gente está divulgando amplamente pelas redes sociais, aqui pela TV Mar, né, por outras TVs, jornais, então está aberto ao público, né? Então, a gente está fazendo um trabalho de redes sociais, da grande mídia, e espero que as pessoas vão lá, né, conheçam esse trabalho. Foi árduo, foram 5 meses, dia a dia no Instituto, né? Você sabe que o jornal já é um pouco danificado da época, mas valeu a pena porque eu estou dando uma contribuição para a história do Estado na parte política de Alagoas. Mas sabe, quem não puder comparecer à solenidade de lançamento, como é que pode adquirir? Depois do lançamento, que vai ser dia 1º, a gente vai divulgar amplamente nas redes sociais os locais que a gente vai ter para vendas para quem não possa ir no dia 1º de setembro. Ok. Muito obrigado ao professor Marcelo de Melo Bastos pela sua participação aqui em Conjuntura e, repetindo, no dia 1º de setembro, às 19 horas, na SMAL, ele está lançando este livro, Eleições em Alagoas, 1978 a 2016. Vamos agora ao intervalo, a gente volta daqui a pouco, depois desse intervalo, conversando com o professor Eduardo Magalhães. Cada investimento em tecnologia de ponta, cada melhoria feita nas unidades de atendimento, cada demonstração de carinho, cada sorriso, cada etapa vencida mostram o quanto nós do Apvida somos apaixonados pela vida das pessoas. Tudo para que elas sejam apaixonadas por levar uma vida plena. Apvida faz bem para você. O programa Pequenas Obras, Grandes Mudanças que o governo do estado já realizava, agora ficou maior e ainda melhor. Com a parceria da ONU, a Organização das Nações Unidas, o governo dá início ao Vida Nova nas Grotas. Programa que chega para ir além das obras de mobilidade e de infraestrutura. É mais incentivo à inclusão social, com novos serviços e acesso ao esporte e à cultura. Mais um grande passo de Alagoas, agora junto com a ONU no caminho de uma vida melhor. Governo de Alagoas. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Maceió mais iluminada. E para mantermos a cidade acesa, você pode e deve contribuir. Se o seu bairro está com postes apagados, avise ao Disque Luz. É fácil, rápido e gratuito. Basta ligar para o 0800 031 9055 e em até 72 horas, seu pedido será atendido. Anote aí, 0800 031 9055. Para mais informações, acesse maceió.al.gov.br. Prefeitura de Maceió. O futebol é uma grande paixão dos alagoanos. Você se emociona, você torce, você vibra. Vá ao estádio. Leve sua família, leve sua alegria. Convide seus amigos. O grito de gol também é um grito pela paz. Governo de Alagoas. O Instituto Arnon de Melo apresenta os fatos mais marcantes da história do nosso estado em uma publicação inédita. A obra literária Alagoas 200 anos. A cultura, geografia e economia dos 2 séculos da emancipação política do estado, contada em 10 fascículos, todas as terças-feiras encartado na Gazeta de Alagoas. Assine a Gazeta e tenha sempre em suas mãos a melhor informação. E colecione o fascículo Alagoas 200 anos. Realização Instituto Arnon de Melo.
A gente conversa a partir de agora em conjuntura com o cientista político, com o professor Eduardo Magalhães, cientista político, que tem 2 PhDs nos Estados Unidos e foi, por 8 anos, assessor para assuntos internacionais do governo de Alagoas. Nosso primeiro tema, a situação na Venezuela. É um país distante, quer dizer, vizinho, mas em termos da capital, por exemplo, distante aqui de Brasília e de outras cidades do Brasil, mas de qualquer forma, o que está acontecendo na Venezuela está irradiando pela América Latina, principalmente, e também pelo mundo. Por isso que a gente trouxe aqui o professor Eduardo Magalhães para nos falar sobre as implicações dessa crise política por que vive a Venezuela. Professor, bem-vindo aqui à Conjuntura mais uma vez. Então, com a sua avaliação sobre essa situação, sobre o que está ocorrendo na Venezuela, principalmente depois da implantação dessa Assembleia Constituinte. Olha, para você analisar a situação da Venezuela, primeiro tem que pensar um pouco da América Latina, não é? E a realidade histórica da América Latina e do caminho que foi escolhido pelos líderes políticos no século XVIII, no século XIX, quando acontecem a independência de todos os países. E os caminhos são completamente diferentes do que tinha sido o pensamento político do século XVIII, principalmente na França, nos Estados Unidos, e as revoluções da independência do século XIX, que não mantiveram o sonho de uma América Latina unida, sabe? Se você comparar que a América Latina e os Estados Unidos têm uma história paralela e com a mesma idade, não se justifica que você tenha 20 países pobres e tenha uma potência vizinha com as mesmas características, com as mesmas riquezas, com as mesmas possibilidades de sucesso. Alguma coisa aconteceu que levou à situação que nós temos na Venezuela. É uma evolução histórica que fez com que a América Latina perdesse o seu objetivo principal, que era a garantia de sua tradição cultural, a garantia de seus recursos, que foram sendo fragmentados ao ponto de você ter um monte de republiquetas, como chamadas da América Central, e de repúblicas que não têm mantido um nível de desenvolvimento intelectual, educacional, econômico, financeiro, militar, porque não existe um objetivo, não existe um projeto de nação em todas elas. Você pegar a Argentina, antes de chegar na Venezuela, a Argentina teve uma posição estratégica, fundamental, foi o país mais importante da América toda na década de 30 e, de repente, começou a entrar em colapso e hoje é um país que vive da fama e do prestígio que teve na década de 30, década de 40 e foi desaparecendo a partir de 50. A Venezuela, ela vem tendo problemas históricos a partir da década de 30, da década de 40, sabe? Principalmente porque houve esse bolivarianismo é da década de 50. É da década de 50. O grande pensador bolivariano da Venezuela, ele era um líder político na década de 50. E foi um consultor e orientador pessoal do Hugo Chávez durante décadas. Durante décadas. Então, essa história de bolivarianismo não é uma novidade de um ditador Chávez. É de uma história um tanto fragmentada, não democrática, da Venezuela. Professor, há cerca de 20, 25 anos atrás, a Venezuela era uma potência econômica aqui na América Latina, principalmente por conta do seu potencial em termos de reserva de petróleo. E, de repente, em 20 anos, 20 e poucos anos, a situação é totalmente extrema. Aí há erros drásticos do comportamento. Principalmente, essa falência começa a partir do Chávez e das concessões feitas pela... Eu estava pensando agora em inglês, por isso que ia sair um meio. É que há a partir do assistencialismo de Chávez,
em relação à Bolívia, em relação à Nicarágua, em relação a Cuba, você não tem como produzir para uma família tão grande como essa família que o Hugo Chávez criou, que estava sob a responsabilidade da Venezuela. Não tem dinheiro que tenha. Além disso, a partir de 1973, você tem uma queda muito grande no valor do petróleo. Você tem crise do petróleo e hoje o petróleo chegou a custar 30 dólares o barril. Mesmo sendo o maior produtor de petróleo do mundo, o petróleo tem que ter preço. E o preço do petróleo caiu de forma assustadora. E, além disso, não houve um investimento em outras áreas da atividade econômica da Venezuela. Você pegar a Colômbia, que é vizinha, a primeira coisa que a Colômbia fez, como das coisas começaram a andar mal, e a Colômbia também é um grande produtor de petróleo, mas eles diversificaram, continuaram a investir em pedras preciosas, investiram numa área nobre, que hoje é a maior fonte de renda da Colômbia, a produção de flores e a venda de flores para o mundo, segundo maior produtor de flores. E a Venezuela tem condições ainda melhores que a Colômbia, mas se concentrou exclusivamente no petróleo. E em doação e presentes numa política ideológica que, quando começa na Venezuela, já está morrendo no resto do mundo. Sabe, os princípios que norteiam o comportamento político da Venezuela são princípios leninistas ou stalinistas da década de 30. Depois da queda do muro de Berlim, você tem que ter um relacionamento. Você pode até ter uma ideologia comunista, mas ela tem que ser aplicada de uma forma diferente, porque o pensamento do cidadão nesse século XXI é completamente diferente do que era na década de 30, quando Stalin dominava a União Soviética. Sr. Eduardo, quais as implicações dessa Assembleia Constituinte da Venezuela que tem sido tão contestada? A pior implicação é que você vai ter derramamento de sangue muito na Venezuela. Porque a Venezuela é um país muito beligerante. Eles todos foram beligerantes. Se você pensar que há 50 anos atrás, o Peru tomou a metade da Bolívia. Fizeram uma guerra e o Peru tomou a metade da Bolívia, há 50 anos atrás. Hoje a Bolívia não tem acesso ao Pacífico porque o Peru se apoderou de uma parte. O Paraguai sofreu, o Brasil acabou com o Paraguai. O Brasil já fez das suas também. Já fez as suas. E o Brasil fazia principalmente através da diplomacia. Tomamos o norte todo do Brasil, hoje era alheio, nós nos apoderamos disso. Não precisamos nem do Rondon para tomar, ele simplesmente consolidava aquilo que a gente tinha feito diplomaticamente. Não é? Então, a situação é gravíssima, porque os nossos países da América Latina, e a Venezuela é um exemplo, não têm um projeto de nação. A grande diferença entre esses países e os Estados Unidos, por exemplo, se você pensar que o projeto de nação americano é do século XIX. No século XIX, deliberadamente, os Estados Unidos estabeleceram como objetivo principal ser a nação mais importante do mundo. No século XIX, eles criaram uma história de ser um destino que iria acontecer, um destino manifestado, e, a partir daí, criaram uma atitude de busca da excelência e uma dominação, que se tornou o capitalismo, o imperialismo yankee. Mas esse imperialismo trouxe um sucesso muito grande, retumbante. Nós nunca tivemos nem essa ideia de dominação imperialista, nem a ideia de criação de uma coisa muito unificada, de um objetivo comum, nem para a Venezuela, nem para nenhum dos países da América Latina ou da América, exceto os Estados Unidos e Canadá. E quais são, professor, as implicações dessa situação na Venezuela para os demais países da América Latina, particularmente o Brasil? Olha, o Brasil tem um namoro, a esquerda brasileira é atrasada. É atrasada. E eu tenho uma admiração pelo o compromisso social da esquerda, ele é muito importante. Você não pode abandonar
os mais pobres, os mais necessitados, os descamisados, que como era na Argentina. Essa é uma coisa que é uma dádiva ou uma contribuição do movimento de esquerda. E no que a nossa esquerda é atrasada? A nossa esquerda é atrasada porque pensa que o muro de Berlim não caiu. Se você conversar com alguns dos intelectuais da UFAL, que são comunistas, que pensam que o muro ainda está lá, separando as duas Alemanhas, eles pensam como eu pensava na década de 70, na década de 60 do século passado. Isso não tem como se aplicar mais no mundo no século XXI. E como você não aplica, você tem posições que... Você veja um bolivariano que é muito mais adiantado e avançado, é o índio da Bolívia. É o país que mais se desenvolveu, tem um crescimento de 7% ao ano e é bolivariano. Durante um determinado período, ele só existia por causa do petróleo da Venezuela. O Evo Morales encampou tudo que era importante, a começar pelas empresas brasileiras, mas fez uma exigência de um melhoramento da educação. O índio boliviano é o mais triste que existe, com a preocupação eternamente com a morte, sabe, com o sofrimento. Os Andes são a maior produção de tristeza e agonia, é aquela imensidão dos Andes. Então, a Bolívia hoje é um país que está muito bem. Está muito bem. E reduzindo de forma impressionante o analfabetismo, criando uma consciência nova pelos índios, que não tinham nenhuma intenção de crescer. Isso era bolivariano, não é mais. Você não vê declarações do Evo Morales a favor da Venezuela e do Maduro, como são as declarações de líderes do PT. Não se admite o tipo de comportamento do Maduro no século XXI ou em século nenhum. Aquilo é um país a caminho de uma ditadura. E essa Assembleia Constituinte, não tem nada de Assembleia Constituinte. Essa é uma comissão que vai criar uma Constituição a serviço do Maduro, que é incompetente. O treinamento que ele teve entre os militares foi de segunda classe, sempre foi uma extensão do Chávez, sem ter a cultura, sem ter inteligência, nem o carisma, nem a ousadia, nem a coragem, nem a capacidade de trabalho. E o resultado é desastroso para a Venezuela, um país extraordinário, rico. A produção de esmeraldas da Venezuela e da Colômbia é uma coisa que é uma riqueza permanente. Não se transmite uma renda per capita de $7 por mês para morrer de fome e nem ter capacidade de produzir alimentos para esse país. Então, a situação da Venezuela tem uma história, sabe? Porque você tem você teve o primeiro presidente para ser eleito e ter continuado, é o André Pérez Jiménez, que é da década de 60. Né? Então, é terrível a situação da Venezuela. E o Hugo Chávez poderia ter sido excelente, porque ele tinha uma capacidade incrível de agregar as pessoas, de trazer as pessoas em busca de um objetivo comum. Mas quando se começou a pensar como ditador, a coisa ficou mais complicada. Eu tenho um parente que ele atua na Igreja Católica, fazendo catequese. Ele morou muito tempo na Venezuela, morou em Cuba e, segundo ele, informação agora do começo do ano, a situação na Venezuela é muito pior do que a de Cuba. De que é de Cuba? De Cuba. Mas tem claro condições de vida da população. Eu tenho certeza. A situação, porque algumas providências foram tomadas em Cuba de forma muito tímida, mas o compromisso social, o compromisso de Fidel Castro, a coisa ideológica, ela morreu com as mudanças que a modernidade trouxe para o mundo. Fidel Castro, nos seus 80 anos, ele pensava muito mais de um futuro do que o Maduro pensa hoje, com seus 50 anos de idade. A situação da Venezuela é precaríssima porque as pessoas deixaram de ser importantes para o governo Maduro.
como tinham começado a deixar de ser importantes para o próprio presidente Chávez. Porque quando você começa a criar grupos que têm uma responsabilidade policialesca, sabe? Você cria o que a União Soviética tinha, que era o Partido Comunista, que era espiões, o vizinho sendo espião contra o seu próprio vizinho. Essa situação está sendo recriada na Venezuela. No século XXI, você não pode mais fazer isso, porque você tem a presença da comunicação fácil e rápida em todo canto, telefone celular. Então, tudo que está acontecendo na Venezuela, nós estamos sabendo. Então, esse regime Maduro não vai prosperar, não tem futuro. Mas informações que chegam é que eles estão restringindo tudo que é direito, inclusive questão de uso de celular, internet, tudo. Porque não tem como você manter esse segredo. O camarada está no edifício e fica filmando o camarada batendo lá numa pessoa que é de oposição. E o século XXI e o mundo inteiro vai se levantar contra Maduro. E quando você faz sanções econômicas, você vai deixar que as pessoas... Você já tem hoje, a população tem uma média de peso 6 quilos a menos do que era um ano atrás. Ou seja, estão morrendo de fome. Estão morrendo de fome. E eles não produzem alimentos para uma população que é pequena, mas que tem que ter com que se alimentar. E eles hoje não têm nem isso. O uso dos recursos do petróleo foram utilizados exclusivamente para manter a Bolívia, para manter o Equador. Quando foi a última vez que você ouviu falar do Equador? Não houve. E foi criado pelo Chávez. Mas eles descobriram que o principal era o seu próprio povo. Não era uma ideologia comunista. Era uma ideologia equatoriana, que pudesse produzir um futuro das pessoas, do povo do Equador. Essa ideia do marxismo universal não tinha mais lugar. Então, o Evo Morales e o Caldeira são um grande exemplo de um fracasso do bolivarianismo. Só funciona dentro da Venezuela através de uma ditadura violentíssima e que vai piorar durante alguns meses até que ele caia. Bom, chegamos ao final de mais uma edição de Conjuntura aqui pela TV Mar, canal 25 da NET. Agradecemos a participação mais uma vez do cientista político Eduardo Magalhães e agradecemos a você, telespectador, por nos acompanhar.